Então, Clarissa, gostaria de começar perguntando, né? Quem é você? De onde você vem? O que que você faz? É, fale pra gente, se apresente. Legal. Boa noite a todos, boa noite, Nicolas. É um prazer poder participar dessa live com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. E, bom, meu nome é Thalita Mirabile Domingues, eu tenho 33 anos, eu sou natural de Mongaguá, uma cidade litorânea do estado de São Paulo, mas eu só nasci lá. Eu passei toda a minha vida, praticamente, até os meus 27, 28 anos, morando na capital. E daí, então, de 2018 para frente, teve uma grande virada na minha vida, que eu vou explicar para vocês um pouquinho. E se você quiser, Nicolas, eu posso até colocar uma apresentação aqui, que eu preparei mais ou menos assim, para mostrar para você como que foi minha jornada, porque explica para mostrar onde que eu cheguei hoje, né? Como Deus foi conduzindo todas as coisas. Eu fiz um resumo aqui, e separei umas fotos também, que acho que vai ser bem legal. Bem, como eu comentei, né, eu nasci 6 de agosto de 1990, eu nasci numa família simples, né, meus pais eram separados, nasci numa família pobre, mas desde pequena, assim, desde a minha adolescência, eu sempre tive vontade de me desenvolver, de estudar, de ter uma carreira, de ter minha própria casa. Então, eu sempre tive esse sonho. Eu nunca fui uma pessoa que sempre quis, assim, que queria ficar no ninho ali, né, na casa dos pais. Eu sempre já fui mais aventureira, mais, assim, de querer sair de casa, de querer sair do país. Então, isso sempre aflorou muito em mim. Então, desde os meus 16 anos, foi onde eu comecei a trabalhar, foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei como vendedora, registrada, tudo, e aí eu fui aprendendo a desenvolver também algumas coisas do lado para vendas também. Eu trabalhei em 2 lojas no shopping, trabalhei numa loja Handbook, que é uma loja de roupas, e na O Boticário, que é uma loja de perfumes e cosméticos. Por volta dos meus 16, entre 16 e 17 anos, eu fui estagiária em uma imobiliária, fiquei quase um ano ali também, porque foi o período da época de escola. Então, o meu trabalho sempre tinha que ser de meio período, né? Esse com vendas era meio período também. A partir dos meus 18 anos, foi o período lá de sair do colégio, tudo, maioridade. Fui trabalhar numa factory, onde eu trabalhava com a área de finanças. E a partir dos meus 19 anos, o ano ali por volta de 2009, mais ou menos, eu iniciei minha carreira na área de comércio exterior. Fui trabalhar numa importadora, comecei a cursar a faculdade, né? Aí eu me formei em bacharel em administração com especialização em comércio exterior, que era o que eu já trabalhava e o que eu já gostava. Quando foi no ano de 2013, eu me formei na faculdade, né, no curso, e aí depois eu comecei a fazer algumas especializações dentro da minha área. Aí eu me formei em despachante aduaneiro, que é o que eu trabalhava, na área de despacho, de importação, exportação, e fiz mais umas outras 6 especializações na área, mais ou menos. Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta, se vai deixar para o final, Nicolas, ou se vocês já querem fazendo alguma pergunta, algum comentário, não sei. Pode deixar seguindo. Tá bom, então. Eu vou falar mais um pouquinho, então. Aí no ano de 2013 foi o ano da minha formatura, né? E para mim foi algo assim, não só com relação à minha realização pessoal que eu queria, mas minha mãe, ela teve 6 filhos e eu sou a caçula, na verdade, né? E desses meus 6 filhos, nunca antes nenhum deles tinham se formado, nunca deles tinham tido essa prospecção de vida, né? E aí foi muito importante para mim, porque eu queria muito realizar esse sonho dos meus pais. Era muito o que eu queria, mas eu queria dar esse presente para eles também. Então, foi muito importante para mim o marco assim da minha formação na faculdade. E uma coisa muito importante que foi a partir daí que eu percebi que começou também o meu processo de conversão, né? Onde eu comecei a ver realmente que tudo que estava acontecendo na minha vida não tinha outra coisa a não ser as mãos de Deus. Tudo que Deus estava me dando, né?
aqui foi o ano do meu batismo, em 2014. Por que que eu estou colocando isso? Porque até 2013, aqui na minha carreira profissional, eu atuei durante 9 anos na área de comércio exterior. Só que todas essas minhas escolhas que eu fazia, né, vou voltar aqui para vocês entenderem, todas essas escolhas com relação à minha área profissional, não eram baseadas com oração, com a vontade de Deus e com a motivação de poder simplesmente ajudar as pessoas também. A minha motivação maior sempre era só ganhar dinheiro e com a ideia de realizações, né, na vida. Essa as minhas motivações. E por que que eu estou falando aqui com relação à minha conversão? Porque a partir daí, muita coisa começou a mudar, principalmente com relação à minha carreira, tá? Até o ano de 2018, eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava, na verdade, em uma empresa na área de comércio exterior, porém, ela era mais voltada para a área de shows e eventos, né? Só para vocês terem uma ideia, então, eu promovia ali shows de Rock in Rio, shows de rock, coisas, assim, tudo quanto é tipo de evento que vocês imaginarem, de banda, de tudo, eu estava promovendo. E quando eu passei por esse processo de conversão, esses valores meus mudaram, né? Então, eu comecei a perceber, a entender que aquilo não estava de acordo com o que eu estava aprendendo, de acordo com o que agora fazia parte dos meus princípios, né? E aí eu comecei a orar, pedir para Deus para que me mudasse para alguma outra área. Deus me mudou. Eu comecei depois a trabalhar com exportação de celulose, né? Que era uma coisa assim bem mais tranquila, não feria os meus princípios, tudo. Porém, veio então um chamado missionário para mim. Justo quando Deus atendeu essa minha oração, por outro lado, quando minha carreira estava bem em ascensão, né, na área de comércio exterior, Deus me fez um chamado missionário. Por quê? Deus, quando ele nos chama, ele nos muda, ele não muda a gente só um pouco, ele muda a gente por completo. Então, foi realmente aí uma mudança de 180 graus que Deus fez na minha vida por completo. Até na minha vida profissional, na minha carreira, nos meus gostos, nos meus princípios, em tudo aquilo que eu acreditava, Deus começou a mudar. E aí eu entendi que foi um pontapé inicial para eu mudar esse meu prisma, né? Porque até então, como eu falei, a minha carreira, a minha área profissional, ela só estava voltada com o intuito de ganhar dinheiro. Então, eu não evangelizava, eu não tinha como falar de Deus para as pessoas, né? Então, até isso Deus foi mudando. E aí eu fui para o chamado para missão, eu fui trabalhar, fui chamada para viver 1 ano lá no Chile, né? Na verdade, foi menos até de 1 ano, mas eles chamam de 1 ano em missão. Mas foi do começo até o final do ano. E lá foi interessante porque, quando eu aceitei esse chamado, eu perguntava assim, nossa, mas o que eu posso ser útil? Porque eu tinha uma visão assim, para a missão, eu vejo que só quem prega, quem canta, quem toca algum instrumento que é útil. Então, eu não sabia fazer nada disso. A única coisa que eu sabia era ficar no escritório, na frente de um computador, mexer em planilha, em Excel e mexer com Receita Federal e tudo, entre outras coisas mais. Essa era a minha realidade durante anos. Então, eu imaginei agora, o que eu posso ser útil, né? E eu até falei, eu não vou ser útil lá. Eu estou indo porque Deus me chamou, mas eu acho que eu não vou ser útil. E aí foi quando Deus me surpreendeu, né? Eu fui fazer esse trabalho em terras desconhecidas, eu não sabia falar o espanhol, eu aprendi a falar lá, né, assim, com a cara e a coragem. E o mais interessante é que quando Deus nos chama, ele não chama aqueles que já são capacitados, ele pode até chamar, né? Mas ele capacita principalmente aqueles quem ele chama. Eu nunca imaginei, lá a gente começou a fazer classes de língua portuguesa, por exemplo. Eu nunca imaginei que eu ia dar aulas, né? E aí Deus foi me dando essa oportunidade de desenvolver outros dons, outros talentos, e até para coisas que hoje eu utilizo. Por exemplo, dar uma palestra, né, falar em público. Então, tudo isso foi algo que Deus foi desenvolvendo ali em mim, na missão, né? Fazer, como eu falei, palestra, dar aulas, classe de cozinha saudável. Eu nunca tinha dado aula de culinária saudável, e lá foi onde Deus desenvolveu isso em mim, né? E eu já gostava muito da área da alimentação vegetariana, mensagem de saúde, tudo isso,
porém foi lá que eu vivi isso mais na prática, no sentido de ensinar as pessoas, né? Como ensinar as pessoas, como montar classes de cozinha, e entre outras coisas mais. E aí foi, então, uma grande oportunidade para eu desenvolver outros dons e talentos que estavam escondidos e que eu não sabia, que eu não conhecia. E por que eu estou falando isso? Porque aqui era classe de computação também, porque era uma coisa que eu sabia fazer, e eu podia agora ensinar as pessoas que não sabiam. Aí eu dava cursos de Excel, cursos de PowerPoint, cursos de Word, né, o pacote Office ali em geral, mexer na internet, tinha muitas pessoas que não sabiam, e aí foi, então, a oportunidade que eu tive de poder ensinar também aquilo que eu sabia. E agora imagina, né, eu pensando que eu não podia ser útil em nada, e como Deus foi me capacitando e me usando, né, para a honra e glória dele. Aí eu vou parar aqui um pouquinho. Então, muitas vezes, nós temos os pensamentos bem definhados com relação ao poder de Deus, o que ele pode fazer por nós, em nós e através de nós. Então, isso foi uma grande amostra que eu mal sabia que Deus estava me preparando para coisas maiores mais para frente. Por que eu estou contando tudo isso? Porque tudo o que eu fui aprendendo, esses dons e talentos que eu descobri, né, que Deus tem desenvolvido em mim na missão, são coisas que hoje eu utilizo, tenho utilizado também para ser o meu ministério e para ser o meu trabalho, né, de certa forma. Então, a minha motivação hoje é diferente, e com relação à obra de sustento, né, de sustento próprio, ou seu autossustento, você pode sim conciliar o seu trabalho missionário, a sua obra de ajudar outras pessoas, e com isso você ter a sua fonte, o seu recurso, porque todos nós precisamos. Só que essa não é mais a minha motivação principal, né, superior. Não é mais ganhar dinheiro, mas é importante, porque a gente precisa, né? Então a gente pode conciliar essas duas coisas. No ano de 2019, eu voltei para o Brasil, e eu entendi que Deus queria que eu continuasse na missão, né? E aí foi quando eu pensei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Se eu vou continuar na missão, eu não posso ficar em casa sem fazer nada, né? Algumas vezes eu saía, fazia algum trabalho voluntário, alguns lugares fora, tudo. Mas o maior tempo que eu fiquei em casa, eu precisava. E agora você imagina, né? Como Deus, ele trabalha com todas as frentes com a gente. Por quê? Há poucos anos atrás, eu estava trabalhando, registrada em uma empresa, né? Eu ganhava um bom salário, e agora você viver assim, sem nada, né? Você não ter recurso, você não ter uma renda mensal, e aí você fala, uau, e agora, né? Então, isso é algo bem difícil. Precisei trabalhar muito isso em mim, Deus trabalhou muito comigo, mas eu falei, eu não posso ficar parada, né? Eu preciso desenvolver o meu ministério, eu preciso ter a minha obra de sustento próprio. E a gente vê isso muito com a história de Paulo ali, né? Paulo é o nosso maior e grande exemplo com relação a isso. Paulo, ele era pregador, ele era evangelista, porém ele tinha ali a sua produção de tendas, né? Então, foi quando Deus me mostrou, falou, olha, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, cozinhar. Isso foi uma das coisas também que, conforme o processo, eu sempre gostei de cozinhar, sempre fiz muita coisa em casa, porém, quando eu conheci a mensagem de saúde, quando eu fui dar aula de culinária, que isso foi aprimorando e sendo aperfeiçoado em mim. E cada vez mais, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento e experiência. A gente nunca pode ficar parado. E aí, então, eu comecei a fazer, eu pensei, bom, um nicho bom de mercado, primeira coisa, pensar sempre num nicho de mercado e num subnicho também. Eu aqui queria até comentar sobre a questão da Veg Sabor, que foi a microempresa que eu abri na época, sobre alguns erros e acertos. Eu coloquei aí o folhetinho só para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que eu fazia. Aí agora para pensar. Eu era sozinha. Eu produzia, eu divulgava, eu comercializava, que eu vendia e eu entregava. Então, assim, minha vida virou um caos. Então, foi, na verdade, aí o primeiro erro que eu gostaria de comentar, que a gente nunca deve fazer com relação quando a gente abre o nosso pequeno negócio, né, a princípio, alguns dos princípios de administração que eu já sabia, eu fui aplicando já comigo, né, nesse momento, mas alguns tem coisas que é só com a experiência mesmo, só passando que a gente vai aprender. Então, o primeiro erro que eu comento aqui, que eu cometi aí na época, olha só,
Olha a quantidade de coisa que eu oferecia, né? Era comidas veganas, né? 100% vegetarianas, sem nada de origem animal, porém, com muitas opções. Então, o que eu deveria ter feito, olhando hoje, né? Logo depois também, quando eu parei de fazer isso, eu identifiquei esse erro. Falei, bom, eu deveria ter especificado, como é começo, e como sou eu sozinha fazendo, eu primeiro deveria ter feito o quê? Menos opções de coisas, porque daí você consegue produzir mais, ter mais estoque. Então, qual que era a ideia, se eu fosse fazer hoje, né, pensando assim? Bom, se você se especifica ali e especializa só em pão integral, por exemplo, ou pão integral e granola no máximo, entendeu? Então, isso é muito importante, porque eu não dava conta de fazer esse tanto de coisa, nem todo mundo, quando pede tudo de uma vez, eles pedem sempre um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, então eu tinha que parar para produzir um pouquinho de cada coisa, porque eu não tinha, dentro da minha casa, eu não tinha ali um freezer grande para estocar, né, muita coisa, então não tinha como fazer em grande escala, eu tinha que fazer mais ou menos por demanda de pedido, então eu ficava com essa dificuldade. Desculpa. Então, eu vejo que aí é um erro que a gente acaba cometendo. Então, se você quer ter a sua microempresa, começar o seu pequeno negócio, gente, não coloque esse tanto de opção de coisa que eu fiz aí. Se você quiser, você pode especificar, por exemplo, toda segunda-feira eu vou vender quibe, tá? Toda terça-feira vai ser dia do pão integral. Toda quarta-feira vai ser o dia da granola, entendeu? Porque senão você não consegue atender tudo isso, não consegue. Uma outra coisa que eu acho muito importante, isso foi até a minha tese, né, da minha conclusão da faculdade na época, por que pequenas empresas, né, micro e pequenas empresas, elas falem tão rápido aqui no Brasil? A maioria delas não consegue alcançar os seus 2 anos de vida. Porque muitas vezes a gente negligencia as pequenas coisas nas pequenas empresas. Então, porque você pensa que você é pequeno, que é só você que é o dono, então você negligencia a parte da administração, você negligencia a parte do controle, né? E tudo isso é essencial, gente. Tanto como diz aquele texto na Bíblia, né? Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, a gente precisa ser fiel nas pequenas coisas, em tudo, na parte administrativa principalmente. Então, desde quando eu comecei ali, eu tinha meu fluxo de caixa, eu tenho até um modelo de fluxo de caixa, eu posso mandar para vocês depois. Então, você tem que fazer seu fluxo de caixa, você tem que colocar ali qual que é o seu capital inicial, tá? O quanto que você está investindo na sua empresa. Você tem que fazer um relatório de tudo que você gasta, você tem que fazer um relatório de tudo quanto entra de dinheiro. Uma coisa muito importante, gente, esse é o erro primordial que as pequenas empresas cometem, as micro e pequenas empresas. Elas têm a tendência de misturar o dinheiro da empresa com o seu dinheiro pessoal. Isso é o maior erro, é o top, sabe? Porque o que acontece? Quando você abre uma empresa, um CNPJ, né, ou um eCPF, hoje em dia, que é o MEI, né, ele é uma outra pessoa, ele é uma empresa agora. Você não pode mexer nesse dinheiro da empresa. Não, agora esse mês eu tive R$ 500 de lucro, eu vou pegar e vou gastar esse dinheiro para mim com o que eu quiser. Não. Esse é o pior erro que as pequenas empresas e as microempresas podem cometer. Então, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Dinheiro seu é dinheiro seu. O que você deve fazer? O que é orientado dentro da administração que a gente aprende? Você tirar um prolabore, né? Você faz o seguinte, você faz o seu fluxo de caixa, faz o seu balanço mensal, e você vê, olha, esse mês eu tive, eu vou tirar a minha renda, o meu salário, sei lá, de R$ 1.000 por mês. Aí esse mês eu tive 1.500 de lucro. Tem gente que vai e mexe nos R$ 1.500 de lucro e fica sem capital de giro, fica sem capital na empresa, entendeu? Aí se quebra um aparelho, não tem dinheiro para investir. Se acontece qualquer outra coisa emergente que seja, ou para comprar mais material, ou para investir em equipamentos e outros recursos, não tem dinheiro. Então, o que tem que fazer? Você tem que definir o seu salário. E, gente, assim, para quem é o dono da sua própria empresa e é micro ou pequeno e está começando, nos primeiros meses você não vai ter salário, tá? Você não vai ter salário. Por quê? Você ainda não tem lucro suficiente para que isso aconteça.
Você está entrando agora no mercado, você tá sendo conhecido agora. E a sua maior propaganda, gente, por mais que tenha aí meios de marketing, meios de redes sociais que vão te ajudar, com certeza, mas o maior marketing que você vai ter vai ser os seus próprios clientes, eles vão te indicar para outras pessoas. Os meus clientes, a maioria deles era porque um indicava para o outro, e poucos eram, assim, de pessoas que realmente viu o folheto na rua, ou achou o folheto na academia, ou achou o folheto numa loja de produtos naturais, ou até mesmo pelo Instagram, porque eu fazia essa divulgação, tá? Então, a maioria dos clientes que me procuravam era o boca a boca. Então, até que isso cresça, até que você se estabilize, você provavelmente não fique contando aí com um bom lucro, um bom salário já, entendeu? Então, você vai ralar bastante primeiro, para depois você conseguir essa parte do lucro. E o que eu falo isso importante? Porque, que nem, por exemplo, eu não tinha um freezer bom a princípio para congelar, para fazer um estoque. Então, conforme o tempo vai passando, você vai fazendo esse capital dentro da empresa, você pode ter esse dinheiro, esse recurso, para futuramente você investir em melhorias, em equipamentos, comprar um freezer, comprar um forno, entende? Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu fazia, que eu acho muito bom, e é muito importante, eu procurava sempre o lugar mais barato para comprar a minha matéria-prima, né? Então, eu fazia uma compra mensal, comprava já de grande quantidade, tá? Isso é muito importante, porque você sempre vai ganhar no preço, tá? Então, você já compra em grande quantidade, faz seu estoquezinho ali, né? Se organiza com isso, e relaciona tudo ali. Gastei tanto de combustível para ir comprar, fazer a compra, gastei tanto no estacionamento, gastei tanto de compra, fazer tudo relacionado, tanto que saiu, tanto que entrou, tá? Isso é muito importante, essa organização, gente, é muito importante, porque é aí que você vai saber, eu tô tendo mais gasto do que entrada, ou eu tô tendo uma boa entrada, tá tendo uma boa venda, tá? Então, isso é muito importante. Relacionar o que eu tô vendendo mais, o que eu tô vendendo menos, tá? Uma outra coisa aqui que eu ia comentar com vocês. Ah, tá. No começo, o mais importante, gente, não é a gente saber, não é a gente ganhar esse horror, como eu falei, né? No começo ele é mais difícil mesmo. Mas o mais importante de tudo para microempresário, principalmente, é você saber gastar. Tem essa frase, né, que dizem, o importante não é quanto você ganha, é o quanto você gasta, e é verdade. É muito importante você evitar desperdícios, sabe? Uma das coisas que eu vejo muito em obras de sustento próprio, até em lugares assim onde eu vou, eu vejo muito desperdício mesmo, com materiais, com comida, e entre outras coisas. Então, a gente precisa aprender a ser econômico, a gente precisa entender o valor das coisas e evitar o máximo desperdício, tá? Outra coisa muito importante para pequenas empresas, para pessoas que têm o seu próprio negócio, nunca deixe de valorizar o seu trabalho, tá? Eu falo porque eu tinha essa tendência, eu colocava meus produtos muito baratos e eu não colocava minha mão de obra às vezes ali. Eu tinha uma motivação no meu coração que era mostrar para as pessoas que comer saudável, sim, não é caro, né? E muitas pessoas falam, Thalita, seu quibe é tão gostoso, mas é muito barato. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi, e eu tento aplicar isso hoje, gente, valorize o seu trabalho, tá? E outra coisa, às vezes, quando é barato demais, as pessoas não dão valor. Elas até desconfiam. Por exemplo, quando você faz algo até e é de graça, as pessoas não fazem direito. Elas não vão fazer, elas não vão dar valor para aquilo que é de graça. Então, cobre, ainda que seja um valor irrisório, mas cobre, tá? Porque tem sim um valor, tem o seu valor, né? E valorize o seu trabalho. Não minimize aquilo que você faz, tá? Porque isso é um dom, um talento que Deus te deu para a pregação do evangelho, para a obra dele, e também para você ter o sustento próprio, né? Paulo ali, ele sabia costurar a tenda. Eu não sei costurar a tenda, eu não sei fazer nada de costura. Mas, sabe? Então, valorize o seu trabalho. Aquilo que você faz é muito importante. E esse nicho de mercado, gente, eu vou ser bem sincera, a área vegetariana e vegana, ela está em muita ascensão no mundo, né? Não é só aqui no Brasil. E aí as indústrias alimentícias, elas estão ganhando espaço. E vocês veem que é um nicho de mercado caro. Você vai comprar as coisas no mercado,
lojas, restaurantes, é sempre um pouco mais caro, só porque falou que é vegetariano ou vegano é mais caro. Mas, na verdade, o custo daquilo não é caro, a gente sabe que não é, né? Então, é um nicho muito bom de se trabalhar, tá? Eu vejo que só essa questão de você focar naquilo que você vai fazer primeiro, isso é muito importante, porque isso foi uma das coisas que me atrapalhou muito, muito mesmo. Que nem com relação à valorização do trabalho, por exemplo, quando eu fazia a entrega, eu não cobrava o frete. Então, eu gastava o meu combustível e esse prejuízo acabou ficando para mim. Então, isso foi um erro fatal que eu cometi. Você tem que colocar, já avisar ali na mensagem, avisa no seu folheto, fazemos a entrega, cobramos o frete. Então, aí você faz o cálculo ali do combustível, né, o litro, quantos quilômetros, você vê a distância, né, quantos quilômetros, eu vou andar 10 quilômetros, né, que seja de moto, de carro, de bicicleta, mas tem que ter um custo dessa entrega, tá? Tem que ter um custo, porque tem o seu tempo ali, tá? E tem o valor do combustível também, então isso é muito importante. Até aqui, alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Posso fazer uma pergunta? Pode sim, claro. Então, como que a gente sabe que a gente está cobrando o valor certo? Eu sei que tem um custo de produção, tem um custo do produto vendido. Na minha área, a gente tem administração rural, mas na hora da prática, eu fico um pouco receosa nisso que você falou, tanto que eu cometi exatamente esse erro com os meus primeiros clientes agora no mês passado. Porque eu fiquei naquela, tô me formando agora, eu ainda não tenho o meu registro no conselho, tal, a carteirinha da área, tudo. Então, como que... Aí eu fui lá e cobrei metade do valor do que seria, certo? Eu consultei um professor meu e ele falou, cobre metade, porque você não tem ainda o registro no conselho, você está se formando, você ainda está se formando, certo? Só que aí eu falei o preço para a pessoa, para dois irmãos da igreja, e aí eu acabei fazendo um desconto que no final saiu um de graça, para você ter uma ideia do quanto eu cobrei a menos. Porque quando chegou, é sério, eu fiquei num mega prejuízo. Porque o que aconteceu? Como que você lidaria com a situação nessa questão da cobrança? Que veja, o combinado era, eu não tenho como fazer nenhum documento ainda para a pessoa assinar tudo, porque eu não tenho registro ainda para a profissão. Uhum. E eu pensei, irmão, né, tal, vai dar tudo certo. Aí eu peguei, fui com a pessoa lá na propriedade dela, fiz o trabalho que ela tinha pedido. Só que aí ela falou assim, vamos lá na propriedade do fulano também, que ele pediu o seu trabalho. Ele já tinha dito para mim que essa pessoa também estava interessada. Eu falei, ótima indicação, fantástico, vou lá. Só que aí, quando a gente estava voltando para minha cidade aqui, era em outro estado o trabalho, a pessoa pegou e ela deu a pessoa deu a entender que, então, como que vai ser o valor, né? Porque eu e o fulano, a gente pensou de dividir, né? Dividir o valor da diária de trabalho. Só que aí eu fiquei assim, se eu falar para ele que não dá para dividir a diária, porque são propriedades diferentes, são análises diferentes, são projetos diferentes, então não dá para dividir, não tem como dividir. É igual dividir uma consulta médica, né? Vai duas pessoas para fazer uma consulta só com a mesma receita, não dá, né? Aí, enfim, como que você sabe que você está cobrando o valor certo, sem explorar a pessoa, mas também sem, como é que se diz? Não deixar de desvalorizar o seu trabalho, né? Desvalorizar o trabalho, entende? Nessas situações, porque por hora meu objetivo é alcançar o pessoal da igreja com a minha área. E, claro, eu estudo na universidade secular e também alcançar o pessoal lá, mas por hora o meu foco tem sido o pessoal da igreja. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, que eu fico, nossa, será que eu não tô cobrando muito? Né? E aí no final fiz de graça para outro cliente. Então, eu acho super importante. Quem é que tá falando? É a Natália, né? Isso, Natália. Então, Natália, realmente a gente tem essa dificuldade. Tem pessoas que têm essa dificuldade, mas
é importante que a gente se policie nisso, a gente precisa cobrar o nosso trabalho, porque, como eu falei, porque você está dedicando o seu tempo ali, o seu conhecimento, tá? Conhecimento também tem valor. Então, assim, eu entendo você com relação, como você ainda não tem o registro, né, eu passo por isso também, que eu estou fazendo curso de naturopatia, porém eu ainda não consegui ainda tirar o meu registro pela ABRAT, né, de naturopata mesmo, então eu não posso ainda dizer que eu sou uma naturopata, eu sou uma estudante de naturopatia. E aí, às vezes, eu acabo cobrando, às vezes, até pela metade, né, porque eu não tenho ainda o código, né, ainda não sou registrada, tudo aí a gente fica, mas a gente tem que cobrar, né, geralmente, quando tem profissões, assim, que são catalogadas, né, geralmente tem uma média de mercado, por exemplo, um advogado, ele tem uma média de mercado, quanto que ele cobraria para tal coisa. Se você ainda não tem ali o seu registro, como o seu professor indicou, eu faria também a mesma coisa, eu cobro a metade, né, pelo menos, mas você tem que cobrar, você tem que ter essa cobrança. Que nem, por exemplo, das vendas aqui dos produtos que eu vendia, da comida. Então, o que eu fazia? Eu fazia uma média. O que eu utilizo no Quibi? Aí eu fazia um relatório. Eu vivo de planilha, tá, gente? Eu amo planilha. Tudo faço na planilha, porque a planilha ela é ótima, ela tem muitas fórmulas rápidas, fáceis, ela é perfeita. Então, eu fazia tudo na planilha. O que eu levo no Quibi? Isso, todos os ingredientes, quanto que eu gastava de cada ingrediente, eu fazia uma média, por exemplo. Tá? Aí eu falava, então, a cada meio quilo de trigo que eu uso, dá 50 quibes. Então, eu posso cobrar isso para eu ter essa margem de lucro, entende? Tudo isso a gente tem que fazer muito bem pensado, tá? Demanda tempo, então, por isso que você tem que cobrar, porque você está colocando ali o seu tempo, você está colocando você está investindo o seu conhecimento ali, né? E é triste porque, às vezes, a gente faz algumas coisas com todo o carinho, né, demanda tempo, demanda conhecimento, demanda pesquisa, porque às vezes você precisa pesquisar como faz tal coisa, isso e aquilo. Muito suor. Muito suor, exatamente. Aí você cobra barato, as pessoas não valorizam, né? E aí você fala, puxa vida. Então, é importante que você realmente cobre, Natália, o seu serviço. Claro, se você vê que você quer fazer uma filantropia, tem uma pessoa aqui que realmente não tem condições, ela está precisando de ajuda. Eu faço, por exemplo, eu faço os detox. A cada 10 pessoas eu faço uma filantropia, né? E eu falo para aquela pessoa, eu falo, olha, geralmente eu cobro, só que eu não vou cobrar de você, porque eu vejo que você está com a necessidade, você não tem condições de pagar, só que, por favor, valorize o que eu estou fazendo. Porque, geralmente, as pessoas que eu dou de graça, elas não fazem direito. Elas não fazem exatamente aquilo que a gente fala para elas fazer, elas não valorizam, né? Então, eu já conscientizo a pessoa. Quando eu faço a filantropia, quando eu faço, né, ali de graça, eu já conscientizo a pessoa. Eu falo, olha, eu vou fazer de graça para você, eu vou fazer uma filantropia, porém, eu preciso que você valorize o que eu estou fazendo, né, você leve a sério. Então, você conscientizar a pessoa, isso é muito importante, tá? Eu não sei se eu consegui responder, assim, bem sua pergunta, mas, assim... Acho que a palavra-chave da sua resposta para mim foi conscientização. Acho que eu vou orar a Deus sobre isso. Posso fazer uma outra pergunta, só embarcando? Pode, claro. Quando é a hora de a gente abrir o MEI? Porque você tem que pagar, né? Tem um pagamento, se eu não me engano, é anual ou é mensal que tem que pagar, não é? Quando O que é a MEI, ele hora? é mensal. O MEI, ele é mensal, tá? É uma taxinha que você paga, não eu acho muito bom, tá? Todos aqueles que não têm carteira assinada, não é registrado, né? Ou não tem contrato, né? Não é sócio de alguma empresa, eu acho muito bom fazer o MEI, tá? É muito bom. Se eu não me engano, é uma faixa de 70 a 80 reais por mês. Eu não tô lembrada agora, mas você paga mensal, é um valor mensal, tá? Mas é muito bom fazer, é bom, porque tem algumas outras coisas que te cobrem também com relação a isso. Então, por exemplo, eu comecei mês passado a trabalhar por conta própria. Eu saí do estágio que eu estava me demandando muito e pagando muito pouco, e não daria para eu arcar com as minhas despesas para continuar fazendo a faculdade. Então, eu comecei a trabalhar por conta própria com um técnico. No caso, comecei mês passado, já devo abrir o MEI ou você me recomenda esperar, assim, ter pelo menos, sei lá, 10 clientes atendidos para poder abrir um MEI? Já ter um fluxo já de clientes, uma carta de clientes ou não? Ou já é bom abrir logo? Pode abrir, Natália. Você tem intenção de trabalhar a carteira assinada? Ou você tem intenção de continuar assim, você trabalhando por conta?
Eu não tenho pretensão de trabalhar com carteira assinada, CLT. Eu, futuramente, eu pretendo ter minha própria propriedade e abrir uma agroindústria. Mas isso no futuro Olha, bem distante. então já pode fazer um mês já, pode fazer já. Eu aconselharia, indicaria, tem os benefícios que o MEI traz também, que é muito bom, tá? Depois eu vou até eu dou uma pesquisada aqui, depois mando para vocês, se vocês querem lá no grupo, mas eu acho muito bom, porque tem alguns benefícios. Não tem os mesmos daquele que, quando você paga um autônomo, né, ou você paga uma carteira de trabalho, por exemplo, mas o MEI, ele te dá uma segurança de muitas coisas também, eu acho muito bom. Certo, obrigada. Por nada. Então, aí aqui comentei aqui sobre alguns erros e acertos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha pontuado. Se mais alguém tiver alguma pergunta também, alguma coisa com relação a isso, pode fazer. Aqui, aí, no ano de 2019, acabei me envolvendo com isso. Como eu comentei com vocês, para mim ficou muito cansativo, porque eu não soube lidar com essas questões, eu criei muitas opções, então isso acabou me fazendo com que eu mudasse. Falei, não, chega, não vou fazer mais isso. E aí, então, no ano de 2020, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar sempre estudando, eu gosto de pesquisar, porque tudo se atualiza o tempo todo, né? Principalmente nessa área de alimentação, de saúde, que é uma área um nicho que eu gostei muito de ter conhecido, de me envolver. Então, no ano de 2020, eu fui fazer o curso do Light, né, numa escola missionária, e que me ajudou muito a aprender, principalmente a aperfeiçoar nessa parte da alimentação vegetariana e dos tratamentos naturais, que era muito o que eu queria, né? E aí, no ano de 2020, 21 e 22, eu e meu esposo, a gente tem atuado, né, ajudando em alguns projetos missionários que existem aqui no Brasil e que estão envolvidos principalmente com essa área da saúde, da obra médico-missionária, né? No ano de 2022, a gente coordenou um centro de vida saudável e foi muito bom para mim, foi muito cansativo, mas foi muito bom porque foi ali onde eu pude ter a experiência, assim, de forma prática, em todos os setores, né? Tanto na área de tratamentos naturais, na área de massagem, na área da alimentação, na área administrativa, principalmente, na área financeira, então foi muito bom também. E aí, o ano passado, eu falei, não, eu preciso mais, porque eu preciso ter uma certificação que vai me ajudar a ter um currículo, né, para que eu possa fazer atendimentos, para que eu possa realmente ter esse autossustento, né. Então, eu comecei a fazer um curso de naturopatia clínica pela Natufísio, né, aí esse ano eu me formo, se Deus quiser, e foi como eu até estava comentando com a Natália. Por eu ainda não ter o registro, né, pela ABRAT, ali, pela Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, né, eu ainda não me denomino como naturopata, né, pelo curso que eu fiz do Light, eu tenho a certificação de terapeuta, né, terapeuta naturalista ou naturista, que é onde você faz tratamentos naturais, né, terapias naturais. Porém, acaba acontecendo isso, por eu ainda não ter esse registro de naturopata também, às vezes, eu acabo cobrando as coisas que eu faço metade do valor, porque ainda não tenho essa formação. E esse ano, Deus tem colocado no meu coração, por eu ainda não ter um espaço físico, né, onde eu possa fazer isso, Deus me incomodou, falou, por que você não faz online? Porque hoje em dia tudo é online, né? Eu falei, então tá bom. Aí comecei a desenvolver detox online de 3 dias, e eu desenvolvi o meu ministério, que é o Saúde 3S, que é alimentação simples, saudável e saborosa. Eu sei que esse jargão, o Dr. Ricardo Vargas, o nutricionista, fala muito sobre isso, mas eu entrei em contato com ele, tá, gente? Essa marca não é dele, não é patenteada, eu não plagiei ninguém, pedi autorização para ele, se eu podia usar isso como a minha logomarca, ele falou que podia, que não era dele. Se Deus quiser, logo, logo eu quero patentear, formalizar tudo certinho em cartório, registrar tudo bonitinho, como a minha logomarca mesmo, tá? E aí, então, esse ano eu tenho desenvolvido esses detox online de 3 dias. Por quê? Por que de 3 dias, tá? E eu cobro, tá, Natália? Eu cobro, porque se você faz de graça, as pessoas não fazem, elas não valorizam. E tem um custo tudo isso, tem o conhecimento, porque eu pago o meu curso, eu tenho que estudar, demanda tempo, demanda trabalho. Às vezes você paga a mensalidade
de um design, né, de um programa de design, você paga a mensalidade do Google Meet, por exemplo, né, então tudo isso tem um custo, tudo isso tem um valor, e as pessoas, elas querem pagar, porque elas querem também, não, isso realmente, isso dá certo, né, e aí, então, por que esses detox de 3 dias? Porque eles são eficazes, tá, eles realmente dão resultado, são poucos dias, né, geralmente quem faz, a pessoa que faz em casa, ela não tem toda aquele suporte igual se ela tivesse numa clínica, né, ou num centro de tratamento. Então, precisa ser algo simples, mas que dê um pontapé inicial para que ela, dali, vá para algo maior. Por exemplo, depois ir ficar uma semana, né, em algum lugar, ou realmente fazer a mudança de alimentação dela e tudo mais. Então, eu vejo que isso é muito importante, tá? A questão dos valores que você precisa cobrar. Ah, gente, uma coisa muito importante, eu sei que a gente está nesse mundo virtual aí, né? Eu estou desenvolvendo ainda uma página no Instagram, eu ainda não tenho, mas eu sei que isso abre porta, tá? Abre muitas portas para a gente divulgar o nosso trabalho. Esse ano, eu fiz um curso que eu ganhei, Deus me deu, tem uma naturopata que se chama Laiane Espíndola, ela tem um curso online, se eu não me engano, são de 8 módulos, que ela ensina como a gente viver de terapia, porque eu queria conciliar essas coisas, é algo que eu sei que eu vou trabalhar em algo para Deus, que eu vou estar ajudando as pessoas, né, e é algo que eu vou poder conciliar em ter o meu recurso, em ter o meu sustento próprio. Então, eu falei, não, senhor, eu quero trabalhar com isso. Eu ganhei, eu quero... E aí, eu fiz esse curso também, que tem me ajudado muito, muito mesmo. Então, ali, uma das coisas que ela fala muito com relação às minhas redes sociais. Eu preciso desenvolver ainda nisso, mas eu sei que é algo muito importante, tá? Uma outra coisa que eu e meu esposo, a gente tem conversado muito, é se especializar em uma língua, tá? Aprender outros idiomas, isso é muito importante mesmo. Hoje eu tenho um pouco do espanhol, né? Não é tão fluente assim como se eu estivesse morando lá, eu esqueci muita coisa já, mas eu tenho um pouco do espanhol e a gente quer agora se desenvolver no inglês, tá? Porque isso abre portas, isso expande a nossa mente, expande o nosso conhecimento. E acho muito importante a gente não estacionar, porque as coisas mudam o tempo todo, então a gente precisa estar sempre estudando, sempre se especializando, tem sempre coisas novas surgindo, coisas velhas ressurgindo. Então, é muito importante a gente estar sempre estudando, sempre se atualizando, buscando novas fórmulas, novas formas de fazer as coisas, tá? Nunca ficar parado e falar, pronto, já sei tudo, agora tá bom, né? Aqui eu coloquei esse texto porque é uma das coisas que leva a escolher o que eu escolhi fazer agora, né? E pela graça de Deus, Deus tem me ajudado. Esse texto é, assim, o ponto máximo da minha motivação com relação à minha empresa agora. Foi-me mostrado que se o cristão viver vida humilde, abnegado, o resultado será paz e alegria no Senhor. Mas a felicidade máxima, ela será experimentada mediante fazer o bem aos outros e em tornar os outros felizes. E tal felicidade será perdurável. Então, essa é a minha maior motivação hoje com o meu trabalho. É, sim, ajudar as pessoas, aliviar o sofrimento delas, mas eu preciso ter um recurso, né? Eu preciso ter o meu sustento também com relação a isso. Aqui não são 3 grandes coisas que eu aprendi, são 2, na verdade, né, com relação a empresa que eu comentei com vocês, é o Ministério das Pequenas Coisas, como eu falei, gente, não é porque é uma pequena empresa, porque é uma microempresa, só eu que sou o administrador aqui, que algo tem que ser desorganizado, bagunçado, não. Faça o seu fluxo de caixa, faça o seu relatório mensal, do seu computador, eu tenho as minhas pastinhas dos meus clientes, né? Quem eu já atendi, que eu não atendi, crie documentos, crie pastas, seja organizado com o seu trabalho, tá? Os mais bem-sucedidos obreiros são aqueles que empreendem de bom ânimo a obra de servir a Deus nas pequenas coisas. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, tudo começa pelos pequenos. Por quê? Se agora eu sou pequeno e eu começo a crescer, e desde agora, pequeno, eu sigo isso de forma desordenada, desorganizada, quando chegar lá na frente eu não vou conseguir organizar. Vai virar assim, ó, uma bola de neve que eu não vou conseguir me organizar. Então, se organize desde agora. Ah, eu tenho um cliente só, mas já abre a sua pastinha ali, coloque todos os documentos, tudo que você tem feito desse seu cliente, tenha isso bem organizado, tenha
pastas, né, e documentos, arquivos, comece a criar já os seus documentos, os seus arquivos, tudo bem bonitinho, tá? Isso é muito importante. Bom, acho que a minha apresentação aqui acabou. Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, mas, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem comentar, para a gente complementar aqui, pode falar aí, tá bom? Eu acho que era isso. Então, pessoal, alguém tem mais uma pergunta para fazer? Se ninguém tiver, eu vou esperar, daí eu tenho uma dúvida. Estão me ouvindo? Sim, Jéssica. Oi. Eu gostaria só de que, se fosse possível, compartilhar esse curso que você comentou, de 8 módulos, o último curso que você comentou. Ah, sim. Eu não sei se eu vou ter o link aqui, mas eu posso mandar no grupo para vocês. É o curso Viver de Terapia, é da professora Laiane Espíndola, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. É um curso muito bom que ele ajuda aqueles que são envolvidos na obra médico-missionária, na área de saúde, assim, né, que gosta. E como você envolver isso, né, essa parte missionária, com o seu trabalho da área da saúde. Então, como você realmente viver de terapia? Como você realmente fazer disso o seu trabalho, o seu negócio? Deixa eu escrever aqui nas mensagens, aí vai ficar mais fácil para visualizar. Certo. E mais uma dúvida. Eu comecei a fazer nutrição e no código de ética da nutrição fala que a gente não pode mostrar, não pode compartilhar o antes e o depois, né? Porque nem todo tratamento serviria para todas as pessoas, né? Cada um tem ali o seu tratamento individualizado. Aí eu gostaria de saber se na parte de terapia, né, naturopatia, enfim, isso pode ser realizado e divulgado ou não? Sabe se tem algum código de ética sobre isso também? Sim, dentro da naturopatia, gente, existe o código de ética também, tá? Tem muita, que nem, por exemplo, um terapeuta holístico, né, ele não pode falar que, por exemplo, se eu estou com um atendimento com um cliente, a gente não pode chamar, por exemplo, de paciente, eu não tenho paciente, é o meu interagente ou o meu cliente, tá? Porque paciente é o médico que ele tem, o médico tem paciente, né? O naturopata, ele não tem paciente, ele tem cliente ou interagente, tá? O naturopata, ele não tem consultório, tá? Não se chama consultório, se chama espaço terapêutico, por exemplo. Então, dentro do código de ética tem vários termos que até muitos naturopatas utilizam que não deveria ser utilizado. Dentro da naturopatia, Jéssica, também não pode fazer isso. Por quê? A naturopatia, né, ou a medicina integrativa, ou os terapeutas holísticos, eles entendem que o ser humano, ele é único, né, e o naturopata, ele não trata doenças, ele trata pessoas. Então, por exemplo, com relação até mesmo protocolos, eu não posso criar um protocolo para depressão e utilizar esse protocolo de depressão com todas as pessoas que têm depressão. Isso é um erro, por quê? A naturopatia, ela trata a causa, ela não trata sintomas, tá? Por exemplo, quando você cria um protocolo de depressão, eu não posso utilizar o mesmo protocolo para todos, por quê? Porque às vezes a causa de um é alimentação, às vezes a causa de outro é um problema emocional, às vezes a causa de outro é outra coisa. Então, são N causas diferentes, então o meu protocolo não pode ser o mesmo. Então, faz todo sentido com relação à questão que você falou da nutrição também, exatamente isso, porque eu não posso utilizar o mesmo protocolo para todos. Cada um é um ser humano, cada um é único, e cada um, às vezes, tem a sua causa, a sua origem na doença de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu for tratar depressão, que a causa dessa depressão é a alimentação, eu vou trabalhar na alimentação com ele, vou usar a trofoterapia, que a gente chama. Se o problema da depressão do outro são problemas familiares, por exemplo, é um problema com filho dentro de casa, a gente tem que trabalhar, olha, eu aconselharia você fazer uma terapia, uma psicoterapia com um psicólogo, né? Então, são N causas que eu posso tratar e de formas diferentes, eu não vou tratar todos da mesma forma. Não posso colocar todos dentro de uma forminha e achar que é tudo igual. Então, acho que faz todo sentido esse código aí também da nutrição, porque isso é verdade.
Perfeito, obrigada. Por nada, querida. Alguém mais? Acho que a Natália queria comentar alguma coisa, né? Surgiu uma outra dúvida enquanto a irmã falava. Quais são as regras para se abrir um MEI? Qual que é assim? Eu sei que eu posso pegar isso na internet, mas no meu caso, que eu não tenho registro, eu preciso de um registro para abrir um MEI? Para que Não, documentação que é exigida assim legalmente? O que eu preciso ter? não, o MEI é o microempreendedor individual. Na verdade, isso existe há poucos anos, não é muito antigo. Eles fizeram isso para regularizar realmente esses trabalhadores autônomos, né? Que geralmente, por exemplo, uma costureira, né? Uma costureira, ela não tinha como abrir uma firma lá, pagar aquele tanto de imposto que tinha, né? E a maioria acabava trabalhando de forma informal. Então, hoje em dia, criou o MEI justamente para isso. Então, o MEI, você pode abrir ele com o seu próprio CPF, tá? Não precisa abrir firma igual no CNPJ, mas com o próprio CPF você consegue fazer tudo isso de casa mesmo, pela internet, no site ali, você consegue fazer de uma forma bem rápida, tá? Não é tão burocrático. Uma outra coisa que eu ia falar com relação à nossa vantagem do MEI, gente, é isso, porque quando você abre realmente ali uma empresa, né, uma sociedade anônima, ou uma limitada, uma LTDA, né, que você tem que fazer um contrato social com vários sócios, tudo, é uma parte muito burocrática com a JUSESP, né, com a junta comercial. Então, o MEI, ele tem essa vantagem, ele tem essa facilidade, além dele ter um imposto bem reduzido, só que tem uma regra que é assim, por exemplo, o quanto você fatura por mês. Eu não lembro o valor que é estipulado, eu não lembro agora, mas se você atingir esse valor estipulado por mês, considerado pelo MEI, aí você tem que abrir uma limitada, tá? Uma LTDA, ou uma outra modalidade que for. Eu só realmente não lembro agora o valor, que é de renda, que é de faturamento mensal, tá? Mas é muito vantajoso, porque tem essa facilidade de burocratização que é praticamente nada. Ao contrário que se realmente você fosse abrir um CNPJ, é muito mais burocrático, às vezes demora meses, tá? Que, na verdade, isso é só aqui no Brasil, né? Essa burocratização de abrir empresa, infelizmente, é só no Brasil que acontece. Ah, ainda bem que você falou disso. Quanto de imposto que eu teria que pagar? Então, do mês, eu não lembro agora o valor, mas acho que é por volta de uns R$ 70, 60, R$ 70. Por mês? Por mês. Uhum. Meu Deus. Tá, R$ 70 por mês de imposto. E quanto que é o valor total, então, que eu teria que pagar por mês de MEI? É só isso. Você só paga esse Esse valor. 70 é por imposto, então. Isso, é esse valor mensal. Ah, Só que que bom. teria que ver, por exemplo, Natália, vamos supor, eu estou faturando R$ 10.000 por mês. Eu estou chutando aqui só porque eu não lembro o valor. Aí, se o Uhum. faturamento mensal for mais que R$ 10.000 por mês, aí você não é classificado como MEI. Aí eles já te tiram da classificação, entendeu? Tem que ver o valor estipulado, porque eu não lembro realmente agora. Entendi. Brasil, arrumar minhas coisas e servir a Deus lá fora. Porque aqui tá difícil. Não, Na minha aqui área mesmo, a quantidade de imposto que tem que pagar é absurda. Isso porque eu nem tenho nada ainda. Porque até mesmo, por exemplo, quem for algum profissional da área, aí, por exemplo, um advogado, né, que tem a OAB, ou um médico que tem o CRM, né, ou o Conselho Regional lá da Nutrição, ou qualquer outra coisa que seja aqui no Brasil, para você se associar, para você ter um registro, você já paga mensal também, né, a OAB você paga, na verdade é o anual e você parcela por mês aí, né. Então, todos esses registros você tem que já pagar para você ter esse registro, né? Você paga já ele mensalmente. Então, por isso que eu falo, gente, que é importante você valorizar o seu trabalho e você cobrar quando você for fazer, porque você tem um custo, né? Aí, ó, o Henrique falou aqui, MEI varia o valor. Pois é, mas essa é uma média boa, é um bom valor, é um valor bom.
Aliás, vocês gostariam de uma live somente sobre regulamentação? Eu acho que seria muito bom, Henrique, fazer essa live de regulamentação de empresas, porque, como eu estava falando para a Natália, apesar do valor que a gente paga, né, você vai estar coberto com muitas outras coisas boas, tá? Vai ter benefícios. Eu acho muito importante todos os microempreendedores aí fazer o MEI, tá? Eu acho muito bom. Até com relação eu não lembro se o MEI tem o auxílio saúde também, mas eu acho muito bom fazer, os microempreendedores aí ter o seu MEI. Mas, infelizmente, o Brasil o sinônimo dele é imposto, a gente acaba pagando mesmo. Como eu falei, né, a gente já tem o nosso gasto aí com, com a questão de pagar associações, né, as carteirinhas que a gente já paga e etc., a gente acaba tendo que pagar mais esse imposto aí. Mas é importante porque vai nos cobrir de várias formas depois no final. Sem mais perguntas? Não? Então, pessoal, nosso horário aí, ó, já está avançado, mas foi muito bom mesmo, né? Muitas informações, muito aplicado, muito prático. E Deus seja louvado, né, pela vida da família que pôde compartilhar com a gente ali. É uma Amém. experiente que a gente pode aplicar e nos incentiva, né? E por mais que as dificuldades sejam poucas, assim, entender não é fácil, né? É um caminho diferente, novo, é como se fosse ali, saindo ali do Egito, né? Rumo a Canaã, um momento ali de tribulação, de teste, onde você, muitas vezes, se sente totalmente dependente de Deus, né? Para poder avançar, mas essa é a vontade de Deus para muitos de nós, né? Cada um, claro, tem seu chamado, mas foi muito bom mesmo. Então, eu gostaria de convidar você, Thalita, a fazer uma oração para a gente encerrar mais uma reunião. Claro, vamos orar sim. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar das dificuldades às vezes que enfrentamos. O Senhor está sempre com as tuas mãos estendidas sobre nós, nos protegendo e nos guardando. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dê sabedoria, direção, conhecimento, discernimento, força de vontade também para procurar estudar, conhecer mais a vontade do Senhor para a nossa vida, se colocar em tuas mãos, Pai. Aqueles que têm o desejo de empreender, de ser dono dos seus próprios negócios, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor Deus, para engajar nessa missão. Sabemos que não é fácil, são muitas dificuldades, principalmente nos primeiros anos, mas que o Senhor nos fortaleça, Senhor Deus, nos abençoando com os recursos, com a prosperidade e também, Senhor Deus, com o conhecimento. E que tudo que façamos, Senhor Deus, seja sempre para a glória do Teu nome e para ajudar o nosso próximo. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Thalita. Eu que agradeço. Amém, muito obrigada. Então, pessoal, tenha uma boa noite. A gente se vê na próxima live. A gente vai, quem sabe no futuro, colocar essa live aqui no YouTube, no canal da Ignite. Mas tenham sim guiados por Deus cada vez mais. E aí, os rostos conhecidos, Deus vai abençoar cada um, tá bom? Amém.